E ele sabe que Jesus ia passar naquele lugar. E ele fala: não, peraí, eu vou subir naquela árvore ali. E daquele lugar ali eu consigo ver Jesus. Ele queria só ver Jesus, irmão. Ele nunca imaginaria que Jesus ia conversar com ele. Ele nunca imaginaria que Jesus ia chamar ele pelo seu nome. Só que quando Jesus passa por aquele lugar, que Jesus olha e vê Zaqueu. Interessante que todo mundo chamava Zaqueu de ladrão. Jesus fez tudo o contrário, irmãos. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus disse: Zaqueu, Zaqueu, desce. Imagina o susto de Zaqueu. Mas peraí, ele é judeu. As pessoas me chamam de ladrão, de traidor. Eu tenho vários apelidos e ele está me chamando pelo nome. Porque é isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Jesus faz isso com a gente. Onde as pessoas falam que você é isso, que você é aquilo, mas Jesus não. Jesus chama você pelo nome. Porque Ele sabe quem você é. E isso é maravilhoso, irmão, do nosso Deus. Porque Ele sabe exatamente quem nós somos. E Jesus fala: Zaqueu, Zaqueu, desce, rapaz. Mas Zaqueu, não demora não. Desce depressa, Zaqueu. Porque hoje eu quero conversar com você. Imagina, Zaqueu, o Senhor quer conversar comigo? É impossível, Senhor. Ninguém conversa comigo. Ninguém fala comigo. Todos me odeiam. Jesus é diferente. Mas Jesus é diferente, irmãos. E Jesus fala: Zaqueu, desce. Mas desce depressa, meu filho. Sabe por que Jesus disse isso? Zaqueu, desce. Porque aonde Zaqueu estava, não dava para Jesus falar com ele. Zaqueu precisava descer. Irmão, sabe por que a gente clama, pede, busca, e às vezes Deus não fala conosco? Porque de onde nós estamos, aonde nós estamos, não dá para Deus falar conosco, não dá para Jesus falar conosco. Sabe por quê? Porque somos orgulhosos, estamos sendo orgulhosos, estamos sendo melhor do que os outros. E nessa posição Jesus não vai falar comigo, não vai falar com você. Se eu me acho melhor do que você, Jesus não vai falar comigo. Jesus disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero falar com você. Mas nesse lugar, Zaqueu, eu não vou falar. Aonde você está, eu não vou falar. Você precisa descer. Desça do seu orgulho. Desça da sua incredulidade, irmãos. Que possamos confiar mais, que possamos acreditar mais, que possamos clamar mais pela misericórdia do nosso Deus, porque Ele vai falar comigo e com você. Mas assim, peraí, eu não escuto mais Deus falar comigo, eu não ouço mais a voz de Deus. Talvez seja por isso, irmão. Talvez seja o orgulho em nosso coração, de pensarmos que estamos prontos, de pensarmos que tudo está certo. E Jesus disse: não dá não. Você precisa descer. Você precisa reconhecer que você necessita de mim. Eu vi a irmã falando aqui dos conhecedores, né, que foram embora. Eles achavam que estava pronto, irmão, que já sabia demais. O orgulho. Teve uma hora que o presbítero me falou que ele falou que não sentava para ouvir quem soubesse menos do que ele, irmão. Vocês acham que Deus vai falar com uma pessoa dessa, irmão? Pode até falar, mas é para descer-lhe o couro. Porque palavra de carinho não vai ser, irmãos. Porque aonde que Jesus não nos ensinou isso? Aonde que Jesus ensinou isso, irmão? Porque vocês sabem mais do que eu, vocês não podem me ouvir.
Peraí, gente, a palavra não é minha, a palavra é de Deus e Ele usa quem Ele quer. E pode ter certeza, irmão, quem se achar mais sábio ou mais inteligente do que os outros, não vai passar disso, porque palavra de Deus não é, porque a Bíblia fala que Deus usa os humildes, os simples. Então, quando você receber uma oportunidade, não rejeite, porque você se acha menor, ou que sabe menos do que os outros, mas é você que Deus quer usar. E Deus usa mesmo, irmãos. Aí, Deus disse: Zaqueu, desce. Desce, porque hoje eu quero falar contigo, Zaqueu. E não vai ser aqui não, Zaqueu. Eu vou lá na tua casa, Zaqueu. Olha, irmão, que privilégio, irmão. Só que aí, irmão, quando Jesus disse que ia lá na casa de Zaqueu, a coisa começou a ficar estreita, porque começou o povo a murmurar, e o povo começou a ficar preocupado. Peraí, quando Zaqueu estava lá na árvore lá, ninguém falou nada, ninguém reclamou. Agora, quando Jesus fala que vai na casa dele, mudar a vida dele, começa o povo a murmurar. E não é assim? Quando se aproximamos de Deus, irmãos, quando começamos a querer fazer a coisa certa, a andar na direção, a trabalhar para o Senhor, vem o povo a murmurar, a reclamar. Ei, você só quer saber de Deus, você só quer estar na casa de Deus, você só quer fazer as coisas para Deus, não quer mais saber disso, daquilo. Ei, mas foi para isso que Deus nos chamou. Nós vamos fazer o quê? Foi para isso que Deus nos chamou. E Jesus disse: Zaqueu, olha, hoje eu vou na tua casa. E a multidão fala: mas peraí, esse não é Deus, esse não é Jesus. Como que ele vai na casa de um pecador? Só que a Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus chegou lá, Jesus começou a conversar com Zaqueu. E no começo da conversa, já houve uma mudança de vida em Zaqueu. Deixa eu perguntar uma coisa para mim e para você. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem parado para pensar naquilo que o Senhor tem conversado com você? Jesus já foi na sua casa? E às vezes nós reclamamos tanto, irmãos, que Deus não fala conosco. Aí Jesus fala: olha, mas hoje eu vou na tua casa. Hoje eu quero falar com você na sua casa. Mas peraí, se não é na igreja, não é em tal lugar, na sua casa. Jesus queria falar com Zaqueu na casa dele. Imagina Zaqueu falando: Senhor, mas não pode ser aqui, Senhor. Jesus disse: não, Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Hoje eu vou lá. A minha conversa com você vai ser na sua casa. Só que o grande problema é que na nossa casa Deus não fala conosco. Aliás, fala, mas sabe o que acontece? A gente não ouve a sua voz. Sabe por quê? Porque estamos ocupados demais. Deus quer falar conosco em nossa casa, mas estamos ocupados demais e não temos tempo para Deus. Como é que Deus vai falar comigo e com você se a gente não sai da frente da televisão, se a gente não sai do celular? Como que Deus vai falar? Calma, eu não vou gritar. Peraí, Deus, mas o Senhor não falou que vai falar comigo na minha casa? Deus quer falar, irmão, conosco na nossa casa, mas a gente não tem tempo para Ele. Ele está falando, mas a gente não tem tempo.
Às vezes a minha esposa está falando comigo, falando, amor, isso, aquilo, tal, aquilo, amor. Aí eu, oi? Ela estava falando comigo, irmãos. Mas eu estava ligado em outra coisa. Às vezes eu peço para ela repetir porque eu não entendi nada. Mas não é porque ela não falou direito, é porque eu não estava atento. E é exatamente isso que acontece em nossas vidas. Às vezes saímos daqui do culto, quando chegamos em casa, ou a televisão, ou o celular, irmãos. Como é que Deus vai falar assim? Quando vamos dormir, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tchau, porque já foi dormir tarde. Como é que Deus vai falar? Mas Deus quer falar conosco em nossas casas também. Mas precisamos ter tempo para Ele. E Deus falou com Zaqueu exatamente por isso. Porque quando Deus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu sentou e ouviu as suas palavras. É tão garantido isso que Zaqueu ouviu as suas palavras que quando Jesus falou, Zaqueu disse: Senhor, a partir de agora eu vou devolver, Senhor, metade dos meus bens, Senhor. Senhor, eu tenho muita riqueza, eu vou devolver metade, eu vou dividir, Senhor, metade dos meus bens para os pobres, Senhor. Senhor, e se eu roubei alguma coisa, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmão, que conversa foi essa de Jesus com Zaqueu, hein? Que mudança no coração desse moço que Jesus provocou, irmãos. Senhor, se eu roubei alguém, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Eita, rapaz, se eu tivesse sido roubado por Zaqueu, olha, os meus bens iam prosperar 4 vezes mais, irmão. Mas veja bem, a Bíblia não fala que ele tinha roubado ou que ele era ladrão, não, tá, irmãos? Ele falou: se alguma pessoa, Senhor, eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E sem Jesus falar nada de cobrar dele, que ele precisava dividir os bens para... Não, Jesus não falou nada disso. Ele já se levantou e disse: olha, Senhor, eu vou dividir com os pobres a metade, Senhor. Lá em Lucas 19 e 22, a gente sabe que quando Jesus pediu para aquele jovem rico vender tudo o que tinha, ele foi embora triste. Mas aqui, Jesus nem pediu isso, irmão. E Zaqueu já se dispôs a fazer isso. Sabe por quê? Porque lá no Salmo 51, e o verso 17, fala o seguinte, que sacrifício, irmão, Deus não foi isso que Deus viu em Zaqueu. Um espírito quebrantado e um coração quebrantado, irmãos. Que temos que estar diante de Deus. Quebrantado, ouvindo as suas palavras. Atento, irmãos. Quantas vezes nós reclamamos que Deus não fala conosco? Não é verdade? Você pede uma resposta para Deus e fala assim: mas puxa vida, Deus não respondeu. Não é que Deus não respondeu, irmãos. É que nós estamos despercebidos. Estamos ocupados com muita coisa. O dia passa muito rápido. As horas estão voando. Você fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa daqui a pouco já foi. Vou ligar para meu pai hoje, para minha mãe. Se você vacilar, o dia foi embora e você não ligou. Então muitas das vezes Deus está falando, mas nós estamos desapercebidos. Aí Jesus fala para Zaqueu: olha, é o seguinte, diante dessa situação, diante de um coração que eu estou vendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, e era tudo que aquele judeu não queria ouvir. Era Jesus confirmar que ele era filho de Abraão.
Porque para o judeu, para ser salvo, tinha que ser filho de Abraão. E para eles, Zaqueu não era filho de Abraão, porque estavam fazendo aquilo com eles. Aí Jesus fala: Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa. Sabe por quê? Porque você também é filho de Abraão. Glória a ti, Senhor Jeová. Então, irmãos, a conversa com Jesus, conosco, tem que mudar a gente. Se o que Jesus conversou com você, conversou comigo, se não tem causado mudança, irmãos, é porque alguma coisa não está certa em nossas vidas. É porque precisamos descer, precisamos pedir que Jesus vá na nossa casa, precisamos ouvir a sua voz, precisamos largar um pouco as coisas que estão atrapalhando de Deus falar conosco. Precisamos ficar mais um pouco distante do celular, da televisão e ouvir mais a voz do Senhor. Talvez seja isso. Porque quando Zaqueu esteve lá, quando Jesus esteve lá com Zaqueu, Zaqueu ouviu. Talvez o que precisamos não é nem tanto falar, porque a gente já fala demais, mas é ouvir. É parar para ouvir a voz do Senhor, irmãos. Os tempos estão mudados. As pessoas estão cada dia ficando pior. E você acha que vai melhorar? Não vai. Não vai melhorar, irmão. Só vai piorar. O ser humano vai cada dia ficar pior. Daqui um dia nós não vamos poder mais falar a palavra de Deus, irmão, porque vamos ser perseguidos. Porque o mundo está caminhando para um abismo. E você não podemos falar contra esse abismo. Porque se falarmos, você está condenando, você está julgando. Porque os tempos mudaram. Homem pode ficar com homem, mulher com mulher, que aí está tudo certo e você não pode falar contra. Você é preconceituoso. Um dia desse, no grupo da família, começamos a falar com esse assunto e deu um debate terrível, uma polêmica terrível. Meu cunhado já começou a falar, chamar de preconceituoso, porque os tempos mudaram, irmãos. Falou assim: você é preconceituoso, os tempos mudaram. Ei, tudo pode mudar, irmãos, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E o que é pecado vai sempre ser pecado, e o que é errado vai ser sempre errado, mas a palavra de Deus, ela vai continuar a mesma, irmão. Não há tempo que passe, não há eternidade que venha que mude a palavra do Senhor. Homem com homem vai ser sempre pecado, mulher com mulher vai ser sempre pecado, irmãos. Não tem jeito. Adultério vai ser sempre pecado, idolatria vai ser sempre pecado, irmãos. Não tem como a gente esconder disso. Não tem como você fugir disso. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém? Então a palavra nessa noite é que possamos ouvir mais o que Deus está falando conosco, irmãos. Vamos nos desligar um pouco das coisas materiais e vamos ficar mais nas coisas espirituais. Sabe por quê? Porque senão a carne vence o espírito e aí fica difícil. Amém? Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a teu nome, Jeová. Poderoso, poderoso, maravilhoso. Ei, glória! Glória a Deus. Tremendo, né, irmãos? Filho Santo! Estava pensando aqui quando eu estava falando de Zaqueu, né? Jesus está entrando dentro de Jericó, curou aquele cego Bartimeu, uma grande multidão seguindo Jesus, né? Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Zaqueu, porque ele era chefe dos publicanos, né?
Mateus já tinha largado, né, a coletoria lá de impostos. Quer trabalhar mais para mim? Passando aí. Ele diz, eu preciso ver esse homem. Imagina o Zaqueu, irmãos, subindo em cima da árvore e Jesus vindo diante da multidão, e ele só querendo ver no meio da multidão não conseguiu subir em cima da árvore. De repente, Jesus para debaixo da árvore que Zaqueu está e olha para cima. E olha para cima. Eu vejo Jesus quando olha para Pedro e diz, Pedro, tu me negará 3 vezes. Quando Jesus é preso, irmãos, que o galo canta 3 vezes, Jesus olha tão profundo dentro da alma de Pedro, que Pedro começa a chorar, entender. Eu imagino Jesus também olhando dentro da alma de Zaqueu, vendo a podridão, o erro, né, a roubalheira, né, de tudo que ele fez. Mas Jesus diz bem assim, esse também é filho de Abraão. Eu preciso ter uma conversa com ele. Quando Jesus diz, desce Zaqueu depressa, porque hoje convém entrar em sua casa. Zaqueu desceu depressa, irmãos, porque precisava Jesus falar de salvação para Zaqueu. Precisava Jesus curar a alma de Zaqueu.